Que a santa paz de Deus esteja com todos vós e que o amor de Cristo Jesus alcance os vossos corações. Estarei lendo aqui no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. O Senhor está falando aqui concernente a respeito de certos pastores que dispersam as ovelhas de Cristo, porque as ovelhas não são do pastor. As ovelhas não são daquele que se intitula pastor. As ovelhas são do sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele diz: ai dos pastores que comem a lã das minhas ovelhas e bebem a gordura e depois afugenta as minhas ovelhas e não vão visitá-las. As ovelhas se encontram fracas e doentes e esse pastor não vai visitá-las. Ai dos pastores que desprezam as ovelhas magras do meu pasto, aquelas ovelhinhas que não têm o que dá para o pastor mais, aquelas ovelhinhas que não têm mais lã, que foi tirada toda a lã dela e toda a gordura se secou, porque toda a gordura foi tirada daquela ovelha. E hoje aquela ovelha se encontra abandonada, se encontra doente, e esse pastor não vai buscá-la, não vai visitá-la. O Senhor mesmo diz: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. E o Senhor diz: eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Esse é o sumo pastor. Porque, irmãos, tem pessoas que falam sobre pastores. Mas pastor, irmãos, é aquele que tem o dom de pastorear. Porque um título de pastor não faz alguém ser um pastor. Um título não muda, não coloca caridade no coração. Um título não muda os corações. Mas aquele que tem o dom de pastorear, como Davi tinha o dom de pastorear. Davi pastoreava as ovelhas de seu pai. E ele mesmo disse várias vezes que quando vinha um leão para arrebatar a ovelha, ele ia atrás daquele leão, ele lutava contra aquele leão e o matava. E assim ele tomava a ovelha da boca do leão e trazia de volta para o aprisco, para o pasto, para ele tomar conta. E quantas vezes que o urso ia arrebatar também a ovelha. Davi ia atrás do urso, lutava com o urso, matava o urso e trazia também a ovelha de volta. Davi tinha o dom de pastorear. E ter o dom de pastorear, irmãos, é ter o dom de cuidar das ovelhas de Cristo. Cuidar da ovelha de Cristo com mãos fortes, é claro. Cuidar das ovelhas de Cristo pregando o evangelho verdadeiro, o evangelho eficaz do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus também diz: ai, eu venho contra ti, pastores, que tolera Jezabel. Eu venho contra ti, pastores, que tolera Jezabel, que tolera o pecado dentro da igreja, que amassageia o pecado. Muitas e muitas ovelhas são desprezadas, abandonadas e o pastor não vai visitá-las. Mas muitos e muitos, por ser uma ovelha bem gorda, ele é ali massageado o ego dele por esses pastores. Ai de ti,
O Senhor diz: eu venho contra ti que tolera Jezabel. Eu venho contra ti que esconde o pecado dentro da igreja. Eu venho contra ti que massageia o pecado dentro da igreja. Camufla o pecado dentro da igreja. Porém eu venho também contra ti, diz o Senhor. E eu venho contra ti, pastores, que afugenta as minhas ovelhas e a dispersa para bem longe e não vão buscá-la. Porque o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro pastor. Quando aquela ovelha se desgarrou do rebanho e sumiu ali pelas montanhas e ela desapareceu, ninguém encontrava aquela ovelha. Mas o Senhor diz que deixou ali as 99 ovelhas em segurança no redil. E foi, subia montanhas, descia montanhas, subia montanhas, descia montanhas, procurando aquela ovelha até encontrar. Nós sabemos que tem um hino que fala sobre isso, ou é o hino Sem Ovelhas, que diz assim, irmãos: eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em teus ombros e ao redil voltou. Então, irmãos, esse hino é muito lindo, 100 ovelhas. Ele fala a respeito do sumo pastor, que deixou ali as 99 e foi em busca de uma ovelha. Uma ovelha para Cristo, pastores, ela é muito importante. Melhor uma alma salva do que o mundo inteiro perdido, diz o Senhor. Portanto, ai de ti, que dispersa a ovelha do meu pasto, diz o Senhor. Afugenta para longe e não vai visitá-la. E não vai buscar para trazer de volta ao redil. Aleluia, Jesus. Ai de ti. Mas o Senhor disse: eu mesmo, eu, o sumo pastor, eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, o resto que sobraram, de todas as terras onde tiver afugentado, de todas as terras onde tiver uma ovelha perdida, eu irei buscá-la. E levantarei sobre ela pastores que apacentam e nunca mais elas temerão, nem se assombrarão, nem ficarão com medo essas ovelhas. Mas nunca mais nada faltará, diz o Senhor. Eu buscarei minhas ovelhas, eu sou o bom pastor. Porque, irmãos, tem muitos que recebem título de pastor, mas não tem dom de pastorear. Tem muitos que dizem: domingo, amanhã eu estarei recebendo ali um título de pastor, serei ordenado a pastor, virá um mestre da teologia, um pastor que ele é um mestre da teologia e vai me separar para pastor. Não. Pastor é aquele que Deus levantou. Pastor é aquele que Deus tem chamado. Pastor é aquele que Deus dá o dom de pastorear, de zelar pelas suas ovelhas. Porque, irmãos, o cajado que o pastor usa é para trazer a ovelha rebelde. Ele pega a ovelha que se rebeleia e traz de volta ao aprisco. Porque nós bem sabemos também, irmãos, que tem muitas ovelhas rebeldes. Tem muitas ovelhas que não obedecem, não querem ficar no aprisco do Senhor. Tem muitas ovelhas que dão muito trabalho. Sim,
Tem ovelhas que dão trabalho, são as ovelhas teimosas. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo ordena que esses pastores vão com um cajado, pegue a ovelha e traz. Mas o Senhor não permite que abandone as suas ovelhas. O Senhor não permite que afugente as suas ovelhas. O Senhor não permite que maltrate as tuas ovelhas. Mas com zelo, carinho do bom pastor, vai, busca e traz a ovelha de volta ao aprisco. Aleluia, Jesus. E quando se diz pastor, irmãos, não é pastor, só um pastor. Porque muitos que dizem assim, falam tantas coisas sobre os pastores, mas pastores, irmãos, é aquele que apacenta as ovelhas. Irmãos, ancião também é chamado pastor, ancião também é pastor. Mas porque muitos e muitos têm amor com as ovelhas. Muitos e muitos tratam as ovelhas com respeito, com caridade. Trata as ovelhas com humildade, mas também tem que tratar as ovelhas no Evangelho de Cristo Jesus. Também tem que apregoar o Evangelho genuíno de Cristo Jesus. E nós sabemos que tem muitos anciões que fazem assim, irmãos, cuidam das ovelhas de Cristo. Mas, porventura, aquele que não cuidar das ovelhas de Cristo, não dando bom testemunho, que bom testemunho, irmãos, não é dentro só da igreja. O bom testemunho é onde estiver, é em casa, é no banco, é na rua, é numa padaria, é aonde ele estiver, no supermercado, no shopping, onde estiver, tem que dar o bom testemunho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque o Senhor disse, eu venho contra aqueles que pensam que vão esconder de mim os seus pecados. Mas os meus olhos são como chama de fogo, que eu vejo todas as coisas. E ficarão para pregar a minha palavra, ficarão em cima de um púlpito, ficarão em cima da tribuna aquele que for o bom pastor. Aquele que for um pastor que cuida do rebanho de Cristo. Aquele que for um pastor que tem humildade com as ovelhas de Cristo. Aquele que prega o evangelho verdadeiro de Cristo e não passe a mão na cabeça da ovelha, mas prega o evangelho genuíno do bom pastor, do sumo pastor que é o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus naquele dia dirá, ai dos pastores que afugentam as minhas ovelhas. Aleluia, Jesus. E não vão visitá-las. Ah, mas eu vou visitar uma ovelha assim, 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 uma ovelha gorda. Não, irmãos. Vão visitar as ovelhas magrinhas, as que estão necessitadas, as que estão com fome, as que estão com frio, as que estão machucadas, as que estão angustiadas, as que estão perdidas. Vão em busca das ovelhas perdidas, diz o Senhor. Vão em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, diz o Senhor. O Senhor diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nós que levamos a palavra de Deus, o Senhor nos dá poder para pisar em serpente e escorpião. Mas o Senhor nos ordena, ide por todo mundo. Ide, o ide já foi dado. Tem pessoas que dizem, eu não vou porque o Senhor não mandou. Ah, irmão, eu não vou porque o Senhor não mandou. O Senhor já mandou sim.
Quando o Senhor diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor já mandou sim, você está muito enganado dizendo que o Senhor não está mandando. Dizendo que o Senhor não mandou. Ah, se ele mandar, mas ele não mandou. E tem muitos que ainda dizem assim, o irmão está indo fazer uma visita por livre e espontânea vontade. Isso não existe, irmãos. Ele está indo fazer uma visita pelo Espírito Santo de Deus, porque ele foi chamado, ele lançou a mão do arado e ele não quer olhar para trás. Ele lançou um dia a mão do arado e ele não quer olhar para trás, mas ele quer fazer a perfeita vontade do Senhor. Ele quer levar o evangelho para a salvação das almas, porque não é importante, irmão, só teus filhos ser salvos. Não é importante, ancião, teus filhos ser salvos. Não é importante, cooperador, só seus filhos ser salvos. Não é importante, pastor, seus filhos ser salvos. Mas é importante ser salvo as almas de Cristo, porque ele diz, todo aquele que meu Pai me deu, vinde a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Tem pessoas, irmãos, que fecha a boca. Eu não vou falar de Deus, eu não vou pregar a palavra do Senhor, não vou pregar para aquela pessoa ali, porque Deus não mandou. Deus mandou? Sim. Você está completamente equivocado, diz o Senhor. O Senhor já mandou. O Senhor já mandou você ir fazer o ID. É você que não está obedecendo a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra vem nesse momento assim. É você que não está fazendo a perfeita e genuína vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. Meus filhos sendo salvos, tá bom. Eu não preciso pregar lá fora. Precisa sim. A ordenança de Deus é essa. Ide em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Labachandaracantaranai. Labacantarachandaracantaranai. Vai em busca das minhas ovelhas, eu digo nesse instante para ti. Ai de ti, pastor, que afugenta minhas ovelhas, para longe não vai visitá-las. Assim diz o Senhor para ti, nesse momento. Fiquem todos na paz de Deus. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus.